Olá, estamos começando mais um programa Câmara Entrevista. Hoje com a vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza, a Beatriz Souza, ou a Bia, como é conhecida, do PSB. Ela vai conversar conosco, falar aí da sua vida, o que pensa da política, expectativas desse seu segundo mandato. Ela que atualmente faz parte também da Comissão de Finanças e Orçamento, da Comissão Permanente de Educação, tem aí o seu trabalho já bastante conhecido na comunidade. Antes de conversar com a vereadora Bia, eu gostaria de ressaltar que nós estamos sem o uso da máscara, cumprimos aqui todos os protocolos, mas estamos sem o uso da máscara devido ao distanciamento que estabelecemos aqui nessa entrevista e também por estarmos aqui numa área aberta, na pousada do Sobrado, que mais uma vez, gentilmente, carinhosamente, através da Cátia e toda a sua equipe, nos recebem aqui para a gravação desse programa. Então, queremos fazer esse registro, que estamos sim tomando todos os cuidados com relação à Covid-19. Vereadora, muito bem-vinda, obrigada. Vamos falar um pouco da sua vida aí, Seja bem-vinda aqui no nosso Câmara Entrevista. Lara, eu quero agradecer o espaço, muito feliz de estar nesse ambiente, na natureza, um espaço que eu gosto, E tão pertinho, Tão pertinho, a gente tem aqui um acolhimento na Pousada do Sobrado e a gente está no meio ambiente e é maravilhoso poder conversar com a população de Bagé, contar um pouquinho da minha história. É a senhora que tem esse olhar muito forte para meio ambiente, para animais, aqui se encontrou um pouco, Maravilhoso o espaço. Vereadora, mas vamos começar então, como a gente tem feito com os demais colegas seus, falando um pouquinho assim, da sua infância. A senhora é de Bagé, é casada, quantos filhos, que memórias tem dessa juventude, enfim? Eu sou natural de Bagé, sou casada, tenho uma filha humana, 9 filhos não humanos, 9 cães, um gato e um gambá. Tenho um gambá de estimação, porque a gente acaba acolhendo vários animais silvestres a pedido da Brigada Ambiental, porque a gente não tem um espaço aqui de reintrodução aos animais silvestres. A gente acaba fazendo casa de passagem. Isso vem sempre desde a sua infância? Desde novinha, a minha mãe até aceitava alguns, mas como eu recolhia muitos, eu acabo deixando na frente de casa os animais. Então, começa de pequena isso. Aí eu começo a estudar no Colégio Franciscano Espírito Santo. E ali eu conheço a história de São Francisco de Assis e me apaixona. Ele virou minha inspiração de vida, pelo amor que ele tinha à natureza, pela forma dele pensar de irmão, tratar irmão Sol, irmão Lua e irmão Lobo. Para ele todos eram irmãos. E aquilo foi um encantamento. Lá também dentro da escola, formei amigos para toda a vida e todas protetoras. A senhora acredita que isso já vem na sua essência? Já nasci com... A escola lhe despertou, mas isso já estava... Já. Eu acho que muitos dos protetores já nascem com essa inspiração, é uma vocação. A gente é vocacionado a cuidar dos animais, a cuidar da natureza, assim como muitas pessoas nascem vocacionadas a cuidar de idosos, cuidar de crianças. Eu nasci vocacionada a cuidar dos animais e da natureza. Aí sempre essa trajetória? Toda a vida. Eu estou no momento vereadora em função da causa animal, mas independente de eu estar ou não vereadora, a minha vida é ser protetora. Bom, com relação ao seu trabalho, sua atividade profissional, a senhora disse que completou os estudos no Colégio Espírito Santo? Eu me formei em magistério no Espírito Santo, dali fiz faculdade de Direito, sou pós-graduada em Auditoria e Perícia Ambiental, tive empresa durante todo esse período, antes de entrar na política. Eu tive empresa, fui microempresária do ramo do vestuário. Tive primeiro uma empresa voltada a vestuário de crianças e depois a lingeries. Trabalhei mais de 12 anos voltados nessa área de comércio, de empresa, onde eu aprendi junto ao Sebrae, fiz quase todos os cursos do Sebrae, o que me ajudou muito também a criar grupos de microempresas na nossa cidade, trabalhar naquele período do fomento do trabalho de microempresas. Então a senhora gosta não só de animais, mas gosta também de pessoas, de gente? Gosto. Porque as pessoas costumam dizer assim, tem um termo muito errado, dizer ela só se preocupa com bicho, não é verdade. Quem tem empatia para o menor tem empatia para o maior. Se eu tenho empatia pelo animal, eu vou ter empatia pelo ser humano também. É porque a gente vê os animais como eles não têm voz para pedir socorro. Algumas pessoas nasceram vocacionadas a socorrer eles. Eu tenho aquele conceito de que se eu sou criatura de Deus, os animais também são, eles têm que ser cuidados. A gente não pode tratar eles como escravos, como objetos e descartados, como a gente vê muitos animais viverem nessa situação.
Uhum. E no seu dia a dia, na sua essência, na sua família, como é que a senhora trata essa questão? Quer dizer, vocês cuidam desde a alimentação ao vestuário, com esse olhar nos animais ou não? Como é que isso se dá assim? Na realidade, eu sou de uma família de alemão e italiano. Eles têm uma visão de alimentação muito forte, carnívora. Uhum. Então, para mim era muito difícil de entender o porquê que eu gostava tanto dos animais e eu que eu não queria me alimentar com eles, e eu era forçada, como muita criança que nasce com o espírito vegetariano, querer seguir e prosseguir não querendo alimentar os animais. A minha filha é vegetariana, o meu marido já está indo para essa linha também, de diminuir cada vez o consumo de carne. Da proteína. Porque a gente começa a ter uma outra visão, um outro olhar que o animal, a gente tem tanta possibilidade de alimentação hoje, que tu não precisa consumir e nem usar tantos objetos de origem animal. Hoje, de certa forma, esse tema, ele, podemos dizer assim, não sei se estou exagerando, meio que na moda. Mas a senhora já trabalhava antes disso? Como é que a senhora vê isso? Já, não, eu achava, quando eu sentava para almoçar, eu tinha muito, quando pequena, de rezar e pedir perdão pela carne que eu estava comendo. Aquilo era natural, até minha mãe me repreendia na época. Não para porque eles nasceram para te alimentar. E eu me sentia mal, e eu pedia perdão. E aí uma vez eu assisti um filme indígena que os índios, eles fazem um ritual de purificação, de perdão por estar alimentando, de agradecer a natureza, de estar absorvendo aquele outro ser, né? Uhum. Então eu achei muito interessante aquilo. Mas eu acho que nem é moda, eu acho que é uma questão de mudança de consciência. Eu acho que as pessoas estão despertando esse lado mais, de olhar mais para a natureza. A gente viveu muito a tecnologia, muito ter, e a gente está sentindo falta do ser, de ter mais, e principalmente agora nessa época de Covid, que a gente viu que a gente não é tão forte, tão prepotente, tão, né, que a gente pode tomar conta da natureza e fazer o que quiser dela. Hoje a gente vê que um simples vírus pode terminar com a raça humana. Então eu acho que isso vem um movimento, eu acho que é mundial, de mudança de posições, de alimentação, de vestuário. E, ironicamente, muitos cientistas, claro que não há consenso nisso, mas falam que veio dos próprios animais. Exatamente. Isso. O consumo exagerado de animais silvestres, sem condições sanitárias, gerou essa mutação, porque o coronavírus essencial é animal, né? E a gente fez, e principalmente na China, onde existe um consumo, pela pouca alimentação, eles têm pouco questão espaço, cultural, né? Acabou gerando essa mutação do vírus. Vereadora, daí a senhora entrou nessa questão de ONGs, de trabalho voluntário pela causa animal, quando? Eu acredito que eu tinha uns 18 anos, 18, 20 anos, eu soube da existência de um grupo de proteção animal em Bagé. E que elas precisavam de doadores, de colaboradores. Uhum. E aí eu me tornei uma colaboradora do Núcleo Bagense de Proteção aos Animais. Conheci dinheiro a Luana, mensal. Dava dinheiro mensal. Uhum. A Luana trabalhava muito sozinha com a função das carroças na cidade. Tinha uma admiração, e tem até hoje, pela Luana, que ela trabalhava, enfrentava os carroceiros. E um dia, eu conversando com a Cleonice, eu digo, eu gostaria de ser voluntária, trabalhar com vocês, porque eu trabalho sozinha, independente. Gostaria de trabalhar para ajudar vocês. Fiquei um ano voluntária e depois de um ano as gurias me convidaram para ser presidente do núcleo. Me tornei presidente do núcleo. Dali eu fiquei acho que 5, 6 anos como presidente. Ali que se criou camiseta, porque eu tinha empresa, então eu ajudava nessa parte de comércio. A gente criou, junto com a Eveline, logomarca. Então se criou uma cultura de produto do Núcleo Bagense de Proteção aos Animais naquela época. E isso publicizou muito, porque publicizou. A gente deu uma visão de empresa. Uhum. É um negócio sem fins lucrativos, mas o fim lucrativo é salvar uma vida. Então, através daquela marca do núcleo, a gente poderia, o que fosse vendido, usar o recurso para salvar os animais. Então, hoje funciona muito bem isso. As pessoas, a ONG criou uma credibilidade, uma aceitação da população pela honestidade e transparência dos componentes que fazem parte do Núcleo Bagense de Proteção aos Animais. E quando a senhora ouve assim, voluntariado não combina com política, que é um meio em que a pessoa recebe para fazer? É que as pessoas têm que entender uma coisa, eu estou política, voluntária eu fui toda a minha vida. Eu estou no segundo mandato, agora vamos completar 5 anos como
vereadora. Eu estou há mais de 40 anos eu estou com 52 anos, eu estou há 40 anos sendo voluntária. A gente tem que saber realmente separar. O trabalho assistencial não pode se confundir com política, porque a gente não pode usar da política para beneficiar e trocar por voto. Isso acontece muito na política. As pessoas têm que dividir, realmente, têm que dividir. Até o momento tu é vereador, daquele momento tu é voluntário. E nunca confundir as duas coisas para não trocar o teu trabalho social por voto. Mas a maioria dos seus votos vem desses protetores, ou não? Vem dos protetores, porque eu sigo trabalhando voluntária. Mas muitas vezes eu estou nos bastidores e não me identifico como vereadora. Então a gente tem que, é difícil, mas a gente tem que fazer esse trabalho, de separar o trabalho voluntário do trabalho político. Não lhe constrange quando alguém diz, a vereadora usou desse trabalho voluntário social para buscar voto, para hoje estar ganhando como vereadora? Vão sempre dizer isso. E como é que a senhora se sente? A pessoa, o ser humano? Eu até, sabe o que eu fico pensando? Que tanto político fez tanto errado que a gente fica com um estigma de fazer igual. É muito difícil, eu me sinto muitas vezes triste. Mas eu não vou por uma fala desistir de tudo que eu fiz durante a minha vida para que hoje tenha um projeto que é referência, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil. Neste momento eu estou vereadora para defender uma causa, mas o projeto está além de mim. Eu sou o que a gente conversa muito na proteção animal é que o amor tem que ser sempre maior que o ego. Se o meu ego for maior que o amor e maior que a causa, então ele deixa de existir. Por isso que o nosso movimento é tão forte. Eu, quando estou no grupo de voluntárias, eu sou uma voluntária, eu não sou a vereadora Beatriz. Se a gente tiver que fazer faxina, tiver que fazer limpeza, está todo mundo trabalhando junto. Eu sou a Beatriz, eu não sou a vereadora Beatriz. Porque as pessoas também criam um vereador como se fosse uma entidade, um popstar, alguém fora da realidade. Eu sou um ser humano normal, sou funcionária que tem que atender a população. E a população tem que parar de idolatrar e endeusar político. É uma coisa muito... Eu trabalho muito isso. Que as pessoas me agradecem. Obrigada, vereador. Não tem que agradecer. É a minha obrigação. Eu recebo um salário através dos impostos e eu tenho que fazer um serviço bem feito. E o que é um bom vereador, então? O que é um bom vereador é trabalhar com ética, trabalhar dentro do regimento interno, das leis orgânicas, atender a população, e o patrão do vereador é a população, não é o executivo. A gente tem que responder aos pedidos da população. Isso é ser bom vereador. Vai um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, eu tenho que ver o que a população acha daquele projeto. E eu tenho que votar de acordo com o que a população quer e não o que o executivo quer. Por isso que a gente aprende na escola, é muito forte isso. São poderes autônomos, né? Ninguém, não pode um poder mandar no outro, né? A gente tem que ter autonomia de trabalhar, de fazer um trabalho honesto. É o executivo, o legislativo, que é onde a senhora está, e o judiciário. Exatamente. Esse ser o bom vereador. A senhora é uma pessoa espiritualizada, pelo que a gente nota, né, vereadora? Em algum momento a senhora se perguntou assim para Deus, para o universo, em algum momento, eu estou no caminho certo? Me deu uma resposta, e essa resposta em algum momento veio? E qual foi esse momento? Eu perguntei o que ele queria comigo dentro da Câmara de Vereadores. Muitas vezes eu cheguei, vocês assistiram gravações que eu perguntava para que a existência da Câmara de Vereadores. Porque se existem 17 vereadores e eles não correspondem ao desejo da população, por que dessa existência? Por que eu estou aqui? Porque quando tu vai num bairro e vê uma pessoa chorando porque não tem medicamento no posto, eu me sinto inútil, eu me sinto incapacitada, eu me sinto... O que eu faço? Aí tu vai e cobra, tu pede, tu deseja que o trabalho público seja bom, ele tem que atender ao anseio da população. As pessoas trabalham para pagar impostos, elas querem chegar numa UPA e serem bem atendidas. Só que às vezes parece que a minha fala ela não cria eco, parece que eu sou, não me achando melhor do que ninguém, mas parece que às vezes eu estou num mundo que é surreal, que não tem nada a ver com aquilo que eu estou. Então é por isso que eu vejo que muitas vezes as pessoas desistem da política, porque elas não conseguem alcançar o que seria normal e o real de um trabalho que deveria ser para servir a população. E aí, em que momento a senhora sentiu, estou no caminho certo, preciso ficar aqui? Foi na reeleição?
eu continuo porque eu acho que se eu deixar de estar na política, a causa animal vai perder. E não é eu. Um dia vai estar alguém no meu lugar que seja representante verdadeiro da causa animal e que ele não deixe nenhuma lei de proteção animal recuar. É a representação da causa animal, é a representação das mulheres, é a representação do meio ambiente, assim como outros vereadores representam outras comunidades, outros assuntos. Essa causa ela não pode recuar jamais, porque cada recuo que a gente dá são vidas que a gente está perdendo. Qual foi a sua maior vitória nisso, então? Minha maior vitória, eu acho que ao fim das corridas de galgo. Uma das vitórias é que cada vida que a gente consegue salvar é uma vitória, mas a corrida dos galgos foi um marco na minha vida. Eu acho que ela foi bem impactante, porque a gente vinha trabalhando desde 2012, 2013 nessa pauta, e foi muito impactante. Não só para mim, porque isso daí foi em todo o Brasil, né? Tem uma repercussão nacional. Foi repercussão nacional. Para mim, foi a maior vitória. E a maior decepção? A maior decepção? A maior decepção é quando a gente escolhe, a gente acredita em pessoas que elas dizem que vão representar a causa animal, que elas vão lutar pela causa animal e que a gente não escolhe verdadeiramente o representante. Então, essas são as decepções, quando a gente acredita na palavra. Ainda a gente é uma geração, tu, eu, Lara, e outras quarentões, cinquentões, que a gente ainda trabalhava muito em grupo, a gente é de uma geração que trabalhava nas escolas o cooperação, a gente era treinado para isso. Não tinha internet. Não tinha internet e a gente trabalhava de cooperar um com o outro. Então, a gente traz isso muito, a nossa geração, de acreditar na palavra, de acreditar que a gente pode fazer um mundo melhor, que a gente quer deixar algo melhor para os nossos filhos. Tu quer a tua filha num mundo melhor, eu quero a minha filha. Eu gostaria de ter essas são as decepções. A gente, não só em todos os níveis de política, municipal, estadual, federal, a gente viu que a política virou uma bancada de ódio, as redes sociais, as pessoas falam o que querem, ninguém tem compaixão, dizem terrores, as amizades terminaram. Ficou uma coisa muito fria, houve um esfriamento das relações. Talvez o Covid agora, a gente tanto se atacou que agora a gente tem vontade de se abraçar e não pode, né? São coisas significativas que a gente tem muito marcado nesses... A política vereadora ele trouxe inimigos? Acredito que sim. Acredito que sim. Seus para com essas pessoas ou essas pessoas para com a senhora ou recíproco? Não, eu não tenho... Eu te digo assim, ó, fico muito braba na tribuna. Uma coisa que eu vinha falando nos bastidores para ti, que eu sou uma pessoa que no início era bem difícil para mim. Hoje, um dia eu parei, fiquei olhando para todos que olhavam para mim, eu estava muito braba. E eu cheguei em casa e digo assim, eu tenho que começar a praticar o perdão. Que está fazendo mal para mim, não para eles. Então, eu comecei a praticar o perdão, sair dali e ver. A pessoa talvez não tenha tido uma base ética, moral, religiosa, ela não entende o que eu estou falando. Talvez um dia na vida, ou lá no envelhecimento, acorde para que a gente está ali para fazer o bem, que a vida é curta, é um sopro. Então, eu acredito que mais das pessoas para mim do que eu para as pessoas. Questões partidárias. A senhora hoje está no PSB, mas a senhora iniciou sua vida política no outro partido. Comecei na rede, aí a rede por mudanças de políticas, né, de formação, a rede começou a se desestruturar. Eu não poderia me candidatar pela rede, porque não tinha uma formação de número partidário. E como eu trabalhei com o Chico, o vereador Chico, uma pessoa admirável, um político para mim assim vai ficar na história de Bagé de honestidade, de ética, me convidou para fazer parte do PSB, que eu tenho uma posição centro-esquerda e eu gostei do acolhimento do partido e fui para o Partido Socialista Brasileiro. Ele era um grande parceiro seu no seu primeiro mandato. Sim. Quando ele não se reelegeu, para a senhora foi embora? Foi impactante. Foi impactante porque ali a gente tinha uma representatividade do que é ser político, tu me perguntou, né? Ele lutou pela população, ele lutou pelo que é certo, ele lutou pelo que é correto. Lamentavelmente, a população ainda troca voto por favor, né?
Eu toma lá da cá, o pão e circo. A população não está amadurecida ainda para ter representatividade de pessoas sérias como o Chico. Então, eu fiquei muito impactada, muito triste em não tê-lo como colega, mas a gente segue amigo, o que eu preciso, ele está à disposição. Bom, vereadora, aproveitando assim que a senhora está falando dessa questão financeira, da própria campanha política, enfim, a senhora acha que o vereador tem que receber salário? A senhora acha que se não tivesse esse salário, a senhora também seria vereadora? Qual é o seu pensamento? Porque essa é uma pauta que vez ou outra surge, assim como a questão das diárias, de devolver valores e outras questões que remetem ao financeiro do vereador. Qual é o seu pensamento? Eu acho que ele tem que ser remunerado, Mas, como tu pergunta, se eu não recebesse, eu ia ser vereadora, seria porque eu trabalho voluntário. Então, seria um trabalho voluntário. Eu acho que o não remunerado mudaria muito a situação da política. A composição dos pares em cada lugar. Exatamente. Se fosse voluntário, eu acredito que seria diferente. Uhum. Não teria esse movimento tão de interesse, de troca de favor, né? Eu acho que seria bem diferente. Eu pensaria muito que eu tenho essa vontade de trabalhar. Quando tem trabalho social, eu gosto de trabalhar, mas eu acredito que tem que ser remunerado. Mas o vereador não pode viver da política. Ele tem que ter profissão. Ele trabalha aquele momento ali, mas ele tem que ter um período do trabalho dele, da profissão dele, porque o vereador que só depende da política, eu temo. Porque ele vive envolvido, a grande maioria, não estou dizendo todos, com aquele jogo de cargos de confiança para votar. Tu tem tantos, isso acontece, todo mundo sabe, que um vereador, para ter apoio ou ganhar apoio do executivo e ter facilidades, ele tem um número de CCs, então a votação fica, como é que eu vou te dizer, ela fica maculada pelo interesse do vereador. Então, eu acredito que se o vereador não recebesse, ele ia votar de outra forma. Outro tema que sempre não sei se a senhora acredita que seja polêmico, mas a questão da mulher na política. Tem lei, tem campanhas, mas a senhora acha que ainda é um ambiente difícil? Porque ainda assim é meio minoria. É um ambiente hostil. Essa criação desse percentual favorece em parte as mulheres, mas também a política usam desses 30% de vagas para as mulheres desesperadamente conseguir mulheres para serem candidatas. Só que quando a mulher assume dentro da Câmara de Vereadores, ela não tem espaço de voz, é uma minoria. E a grande maioria, a gente vê o machismo institucionalizado dentro da Câmara de Vereadores, muitas vezes te cortam. Se tu vai falar um pouco mais ríspida, tu está perdendo o controle. Eu tive uma experiência... Olha aqui, que ele visita, já sabe quem gosta. Eu tive uma experiência uma vez, porque eu estava questionando um representante político, ele me chamou de histérica, porque eu estava ríspida, forte. Aquela vez que houve invasão na Câmara de Vereadores também, e que eu passei por tudo aquilo ali, dentro da Câmara, todo mundo sabe, da invasão da Câmara de Vereadores. Com o representante das corridas de galo. Sim. É isso que o vereador está falando. E ali a gente viu que a grande maioria dos vereadores não saíram na minha proteção. Então a gente vê que a mulher tem que fazer esse enfrentamento, mostrar a força dela. A política precisa da participação das mulheres. As mulheres ainda se sentem retraídas a participar politicamente. E eu desejo que nas próximas eleições a gente tenha mais representatividade feminina. Mas é um ambiente bem hostil. E os jovens na política? A senhora, nas suas caminhadas, nas suas trocas de pensamento, nota que o jovem tem se interessado mais ou se interessado cada vez menos? Menos. Por que, vereador? Acredito menos. A gente vê porque não existe uma educação política. A gente tem que trabalhar nas escolas. A gente vê que a história mesmo do Brasil também não é muito trabalhada, né? Buscar o fomento da juventude na política é de extrema importância, mas eu noto que é uma diminuição. Antes a gente via aqueles movimentos de DCE, movimentos dentro da escola mesmo, quando tinha os grêmios estudantis. Hoje a gente não vê mais
essa atuação nas escolas de movimentos. A senhora falou antes de um descrédito. Pode deixar eles. A senhora fala hoje assim de um descrédito com o meio político. Isso também perpassa para os jovens aí. E o que poderia ser feito? Porque a senhora, como um agente político, talvez devesse ter essa preocupação também. O Chico entrou com um projeto muito interessante, foi aprovado, que era a educação de ética nas escolas. Eu achei muito interessante aquele projeto. Eu acredito que projetos de lei e trabalho dentro da Secretaria de Educação para fomentar a participação de jovens na política. Vereadora, com relação à política ainda, a senhora tem pretensões futuras? Como eu te digo assim, Lara, eu entrei na política sem querer, porque nunca foi um desejo meu de ser vereadora, nunca passou na minha cabeça. Eu deixo na mão de Deus o que tiver que ser na minha vida, eu não faço planos. É tudo deixo que ele que resolva para minha vida. Não fiz planos de nada para frente ainda, até porque a gente passa hoje por uma pandemia, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, não tem nada ainda na minha cabeça planejado. Mas tem esferas de poder que a senhora imaginaria, bom, se eu estivesse nesse lugar, nesta condição, eu faria tal coisa. Sabe isso isso não lhe passa pela cabeça? Não me passou na cabeça ainda. Claro que a gente pensa, se eu estivesse no poder, como eu poderia ajudar melhor as pessoas. Sempre a gente passa isso na cabeça, mas não de fazer planos Não. Vereadora, a sua expectativa agora para esse seu segundo mandato? Olha, como a composição ainda segue a mesma do governo municipal, da bancada, a grande maioria, a única coisa que eu desejaria hoje é que houvesse mais transparência, mais respeito aos requerimentos dos vereadores, resposta, de conhecer as contas públicas. Eu não consegui nesses 4 anos, eu tive grande dificuldade no primeiro mandato de obter respostas. Coisa simples que está dentro da lei e que a gente quer receber. Esse era o meu desejo, de poder fazer melhor pela população, de ver um morador de bairro e dizer eu não aguento mais os buracos na minha rua, de eu poder colaborar, falar com o secretário atender a demanda, não por eu ser vereadora de oposição, porque muitas vezes a gente sente dificuldade porque eu sou vereadora de oposição e dificulta o meu trabalho. Mas não olhar por mim, olhar pela população. O que eu pedi é porque a população veio até mim e ela quer ser atendida. Era mais esse desejo. Transparência, honestidade, respeito, ética nas redes sociais, que a gente passou por muita dificuldade, alguns CCs na outra legislatura, de ataques, de ofensas. Então, eu gostaria de trabalhar em paz, mais tranquila, né? A gente perdeu tanto amigo nessa pandemia. Então, de ter uma mudança de consciência das pessoas em geral, não só na política, mas das pessoas em geral. Com relação a essa mesa diretora especificamente, eu me lembro que uma das suas falas, durante as reuniões da comissão representativa, a senhora falava que está mais fácil, que está tendo um diálogo, que a senhora tem encaminhado alguns requerimentos e pedidos, tem obtido resposta, tem havido também reuniões com as bancadas, houve uma reunião com a bancada feminina, por exemplo, ali da questão do mês de março, mês da mulher. A senhora acha que está mais fácil? Não, eu estou sentindo mais novo? Sim, eu estou sentindo um acolhimento por parte da mesa diretora. Eu acredito que desejo que continue assim, é uma forma de trabalhar mais harmônica, né? Mas aí está no início, né? Então a gente gostaria que isso continuasse durante todo esse mandato da mesa diretora. A gente tem ouvido falar também uma intenção de que sejam 3 sessões semanais. A senhora é favorável a isso? Eu não sou favorável. Por quê? Porque a grande maioria a gente tem as demandas da população que a gente tem aqui nos bairros. A gente tem as comissões durante toda a semana. Que elas têm reuniões semanais. Semanais. Então, o que acontece? Se a gente tiver 3 sessões, eu gostaria, na realidade, que as sessões fossem de noite, para que a população pudesse participar, ter mais acesso à Câmara de Vereadores. Aí sim, poderia 3 vezes na semana. Mas de dia fica difícil porque tem colegas vereadores que trabalham em outras profissões, então isso impediria, tem a Karen que é professora, tem advogados, então eu acredito que 3 vezes na semana só de noite. Pautas suas que tramitaram no Legislativo e que estão por tramitar, tem algumas em destaque que a senhora gostaria que evoluíssem? Tem 2 projetos, que é o do fim das corridas de galgo em Bagé, apesar de ter um decreto, a gente quer que se torne lei. E tem também o projeto que
cobra do que faz maus tratos a animais as despesas veterinárias. O animal é retirado de maus tratos, existem despesas enormes, tanto para o executivo quanto para as ONGs de proteção animal, que eles paguem essa despesa. Então seria mais uma forma, né, de cobrar do que faz maus tratos a animais, uma forma de pecúnia, de fazer com que ele tenha que pagar a despesa veterinária. Muito bem. Vereadora, uma mensagem sua então para aquelas pessoas que votaram na senhora, que acreditaram, né, no seu trabalho. Eu quero pedir para a população, não só quem votou em mim, gente, por favor, é uma coisa que a gente está repetindo, é cansativo às vezes, né? Usem máscara, usem álcool gel, não aglomerem. Eu não quero, eu tenho repetido isso. Todos os dias eu tenho escrito para várias pessoas, todos os dias a gente abre as redes sociais, meus sentimentos. Então é muito triste para mim perder amigos, perder familiares, a gente está perdendo vidas, né? Eu gostaria de que todas as pessoas continuassem lutando pelo fim do Covid. Isso não tem partido político, não tem religião, não tem gênero, né? Isso é uma causa geral que a gente tem que sobreviver a essa pandemia. E a questão do comércio? Há grupos que dizem, não, tem que fechar tudo, ser bem rigoroso. Outros dizem, não, essa contaminação não vem do comércio, vem das aglomerações, das pessoas inconscientes. A senhora, enquanto política, como é que vê isso? Tem que existir um equilíbrio. A aglomeração a parte da aglomeração tem que ser fiscalizada massivamente. O comércio não é culpado pelo aumento do Covid. Fazer uma restrição de acesso, fazer fiscalização massiva nas ruas. O executivo tem que botar gente na rua para fiscalizar cada vez mais, mas não é o comércio que aumentou o índice de Covid, foi a aglomeração, isso é certo. A senhora tem recebido muitas demandas ao longo da semana de pessoas que estão em dificuldades financeiras, sim, que o Covid causou problemas sérios. É impressionante, a gente vê fome de humanos e fome de animais, é cada vez maior. É muita gente passando necessidade. E aproveitando o espaço, gente, a Câmara de Vereadores está fazendo uma campanha. É necessário que a gente faça dividir o pão, repartir o pão, né? Tanto a Câmara como outras entidades que estão precisando de ajuda, que cada um divida um pouquinho, né? Começa, acho que sábado, um movimento da Câmara de Vereadores para arrecadar alimentos. E quem tiver acesso, que puder ajudar tanto a Câmara de Vereadores, que vai distribuir essa alimentação, como outras entidades e pessoas que estão fazendo esse movimento, é 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. A gente tem uma população de mais de 100 mil habitantes, não é para ninguém passar fome em Bagé. Então vamos fazer a nossa parte. Um ajudando o outro, sim, fazendo as cestas estendendo básicas, a mão. Estendendo a mão, né? Bem. Vereadora, mais alguma coisa que a senhora queira destacar? Não, eu agradeço o espaço, me coloco à disposição de toda a população. O meu gabinete é o gabinete 4, estou à disposição todos os dias na Câmara de Vereadores, é só acessar as redes sociais, eu estou à disposição. Vereadora, muito obrigada. Conversamos então com a vereadora Beatriz Silveira de Souza, a vereadora Bia, como é conhecida, do PSB, falou um pouco aqui das suas memórias, da sua luta pela causa animal, né, do seu envolvimento, da bandeira da mulher na política, entre outros assuntos. Então nós agradecemos muito a sua audiência e até o próximo programa.